Olá, queridos alunos, boa tarde. Estamos aqui para o nosso 7º dia de devocionais na quarentena. Ontem nós falamos sobre Noé, não é? Desde o primeiro dia nós temos traçado a linha do tempo da história de Deus e temos falado sobre como Deus criou as suas providências para que a história dele fosse sendo escrita e principalmente para que o seu plano de restabelecer o seu relacionamento com o homem pudesse se cumprir. Então ontem nós vimos que Deus preservou a família de Noé no momento em que ele havia decidido destruir tudo o que existia sobre a terra, todos os seres vivos que existiam, mas ele preservou a família de Noé porque ele encontrou no coração de Noé bondade, não é? A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom. Hoje nós vamos continuar falando sobre essa linha do tempo, né? Nós vimos que as nações que vieram após Noé, as civilizações, tudo que aconteceu depois de Noé se estendeu até os dias de hoje, não é? Nós descendemos da família de Noé, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a promessa, né? A promessa que Deus fez através de um homem muito importante também da Bíblia, né? E da sua descendência. A descendência de um homem são os seus filhos, os seus netos, as gerações que vêm depois dele, certo? Então nós vamos falar sobre um homem que viveu cerca de 2166 a.C., muito antes de Jesus nascer, viveu um homem sobre a terra que foi também uma peça-chave para que a linha do tempo da história de Deus fosse escrita. Para falar sobre ele, nós vamos ter uma palavra-chave que é patriarca. Patriarca é um substantivo que significa o pai e governador de uma família, que rege de acordo com as tradições familiares. Nós vamos falar sobre o patriarca Abraão, não é? Abraão, ele veio depois na sequência da história, né? Houve a arca de Noé, depois o dilúvio passou, Noé e sua família desceram, prestaram culto a Deus, Deus colocou o arco como sinal da aliança dele com o homem. Um pouquinho mais para frente surgiu a Torre de Babel, quando os homens voltaram a permitir que o mal tomasse os seus corações e decidiram construir uma grande torre, visando alcançar o céu, chegar até Deus. E Deus, mais uma vez, manifestou poder sobre a terra, confundindo a língua, né, das pessoas na Torre de Babel. Os alunos viram isso nos primeiros dias das aulas de inglês. Nós falamos todos os anos com eles sobre essa história. Depois que Deus confundiu então a língua do povo na Torre de Babel, o povo se dispersou. Então eles se reuniram em grupos que falavam a mesma língua, que conseguiam se entender e foram se espalhando pela terra. A terra ela era do mesmo tamanho, mas ela era pouco povoada. Então, com a Torre de Babel, as pessoas foram se dispersando para lugares mais longes, de acordo com as capacidades de se comunicarem entre si. Deus ele iniciou o seu plano para cumprir, né, a promessa do Salvador, que ele já havia feito, quando escolheu Abraão para ser então um patriarca, o primeiro patriarca do povo de Israel, né? Então o patriarca é o pai e governador de uma família, e Abraão foi escolhido para ser o patriarca, o primeiro patriarca do povo de Israel. Abraão, ele era da cidade de Ur dos Caldeus. Eu pus um mapinha aí na tela para vocês verem, está circulado de vermelho. Ur dos Caldeus, lá no mundo antigo, certo? Ele era desse lugar, é um lugar que ficava lá na Mesopotâmia. Então Abraão era dessa cidade, certo? Deus falou para Abraão, Abraão já era velhinho, mas Deus pediu para ele que junto com a sua esposa Sara deixassem a terra que eles haviam nascido e vivido. Deus falou para Abraão
que ele deixasse a sua terra e seguisse em direção a uma terra que Deus o mostraria. Então Abraão e Sara já eram velhinhos, mesmo assim eles foram obedientes. Pegaram as suas coisinhas, os seus animaizinhos e foram embora. Abraão se tornou o primeiro grande líder bíblico e patriarca dos israelitas, né? Porque ele acreditou na palavra de Deus. Quando Deus falou para ele, Abraão, deixa a sua terra, Abraão confiou. Olha o nosso versículo-chave. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para Abraão. E Abraão acreditou na palavra de Deus. Abraão não tinha filhos, mas Deus falou para ele, Abraão, através de você serão benditas as famílias da terra. Você será um pai de multidões. Olhando para a sua vida, ele pensou, meu Deus, como eu vou ser pai de multidões se eu não tenho filhos? Mas ele não duvidou, ele creu na palavra de Deus. Ele tinha fé no seu Deus, não é? E por causa disso, ele depois recebeu o seu filho Isaac. Deus fez um milagre em Sara, que era estéril, ela teve um bebê, que era o Isaac. E Deus abençoou Isaac, os seus filhos e todas as gerações que vieram depois deles, chegando até nós, né? Das gerações de Abraão, que foram abençoadas, dessa linhagem um dia viria o Messias. Depois de muitos e muitos anos, mais de 2000 anos, nasceria Jesus. Mas Abraão não olhou para as circunstâncias, ele confiou. Se Deus falou que em mim serão benditas as famílias da terra, eu creio, não é? E aí depois nós vamos ler no final o capítulo 12, que fala um pouquinho sobre isso. Abraão, ele tinha 2 filhos, né? O Isaac e o Ismael. Isaac era chamado de filho da promessa, porque ele não poderia nascer, mas a sua mãe, na velhice, gerou Isaac e deu à luz a esse filho que ficou conhecido como filho da promessa. Isaac tinha 2 filhos também, que se chamavam Esaú e Jacó. Jacó, que é um dos filhos de Isaac, teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Quando nós lemos lá na palavra de Deus sobre as 12 tribos, são os filhos de Isaac, de Jacó, né? Os filhos de Jacó. Eles são conhecidos como os patriarcas, que são os pais fundadores de Israel, porque as 12 tribos se dividiram para que houvesse uma organização do povo de Deus. Então, se nós pensarmos, se Abraão não tivesse crido na promessa de Deus e dito, eu não vou embora dessa terra, eu já sou tão velho, a minha mulher não pode ter filhos, haveria um bloqueio na escrita da linha do tempo da história de Deus. Mas Deus escolheu Abraão justamente pela capacidade de Abraão obedecer. E Abraão, num passo de fé, deixou a sua terra, a sua parentela, foi para o lugar que Deus o enviou, teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó, Jacó teve os seus filhos, e ali nas 12 tribos de Israel, o povo de Deus passou a se organizar. Eles tiveram um grande poder sobre o povo de Israel, não é? Eles eram como cabeças de famílias importantes, né? Deus os honrou com muitas bênçãos, bênçãos que alcançam até a nós hoje, que somos o povo de Deus. As bênçãos de Deus, elas são eternas, o que significa que elas não têm fim, e elas são transmitidas de geração em geração. Então, quando Deus abençoou as famílias da terra através de Abraão, Ele estava também abençoando a minha família e a sua. Quando nós seguimos a palavra de Deus, os mandamentos da sua palavra, essas bênçãos são alcançadas para a nossa família. E isso é maravilhoso. Deus, Ele é generoso em abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar a minha família e a sua. Para isso, Ele espera de nós uma resposta de fé, não é? Abraão, que era o patriarca, o primeiro patriarca, foi um homem de grande fé.
Se nós pensarmos um pouquinho sobre essa história de hoje e vermos lá o nosso relacionar, quero que vocês pensem sobre a seguinte pergunta: como Deus abençoou a Abraão e o levantou como patriarca de Israel? A história de Abraão, ela é muito maior do que isso que eu contei hoje. Hoje eu contei apenas um trechinho da história que fala sobre a providência de Deus ao escolher Abraão para colocá-lo em sua linha do tempo. Mas vocês podem pesquisar vídeos ou ler na palavra de Deus toda a história de Abraão. É uma história muito incrível, uma grande história, não é? E aí, Deus um dia falou para Abraão: olhe, Abraão, para o céu. Você consegue contar as estrelas do céu, Abraão? A sua descendência será como as estrelas do céu. E por isso ele ficou conhecido como pai de multidões, que é exatamente o desenho de hoje. Olha lá, a família de Abraão olhando para as estrelas, não é? Eu vou ler na palavra de Deus um trechinho de Gênesis capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe a sua terra natal, os seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor lhe havia instruído, e Ló, que era o sobrinho de Abraão, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os seus rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Eu acabei lendo até o versículo 6. Aí vocês podem continuar hoje antes de dormir, do 7 até o 9. E depois, do 10 até o final do capítulo 12, fala um pouquinho sobre quando eles estiveram no Egito. Certo? Façam uma oração, né? Eu acho que uma coisa muito marcante na história de Abraão é a sua fé, né? A fé é nós acreditarmos quando não há nenhuma possibilidade de, pelos meios humanos, aquilo acontecer. Que é quando Deus intervém, não é? Nós podemos olhar para alguma situação da nossa vida e dizermos: não há nada humano que se possa fazer. Mas quando nós temos fé, é crer que Deus pode intervir naquilo e dizer: não, para os homens é impossível, mas para mim é possível. Que foi o que Deus fez com Sara, que não podia ter bebês. Mas Deus interveio através da fé de Abraão e ela gerou a Isaac. Fiquem com Deus, amanhã nós voltamos com mais um elo da linha do tempo da história de Deus. Que todos estejam guardados e protegidos por Ele. Beijo. Tchau, tchau.